Vamos entender agora o que são variáveis. Variáveis são as coisas mais básicas da programação. Em programação, a gente sempre precisa guardar informações, guardar dados. Mas o que é um dado? Um dado em programação pode ser basicamente qualquer coisa. Por exemplo, você está no e-commerce e quer comprar alguma coisa. Vai preencher um formulário que vai perguntar seu nome, seu endereço, enfim, os últimos 3 dígitos do seu cartão, um monte de informações. Tudo isso são dados. E esses dados precisam ficar guardados em algum lugar. Tanto que na tela seguinte vai aparecer lá o resumo, então isso ficou salvo, ainda que temporariamente, em algum lugar. Pense como se uma variável fosse uma caixa, certo? Você tem caixa para organizar as coisas. Então você pega, por exemplo, uma caixa para guardar fotos. Você vai botar uma etiqueta nessa caixa dizendo que tem fotos. Você abre a caixa, você coloca fotos dentro e fecha. Beleza? Depois, se você quiser, você pode abrir essa caixa, tirar as fotos e botar outra coisa. E aí, por exemplo, botar, sei lá, bolas. E aí você vai ter um problema, né? Você tem uma caixa que a etiqueta tem lá fotos e na verdade você botou bolas. Você pode fazer isso? Pode, mas vai ficar confuso. Ou você pode não botar nada, você pode deixar vazio. Em programação é exatamente a mesma coisa. Você cria variáveis, ou seja, com código, que a gente vai ver já já. Você consegue criar variáveis, você dá um nome para elas, que seria, por exemplo, a etiqueta, e você guarda alguma informação lá. Pode ser um texto, pode ser um número. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável chamada nome, que eu vou guardar o nome de alguém, por exemplo, José, e eu posso, como programador, fazer bobagem, apagar esse nome e depois botar um número, que é a idade da pessoa, que não faz o menor sentido, só vai me atrapalhar, assim como não faz sentido ter uma caixa para guardar fotos e guardar outra coisa dentro, porque só vai atrapalhar, mas você pode. Então, variáveis servem basicamente para você guardar informações, guardar coisas, né? Em programações, as coisas são dados, que podem ser números inteiros, podem ser números decimais, podem ser textos e podem ser ainda outras coisas mais complexas que a gente vai vendo por aí. Mas chega de blá blá blá, vamos ver na prática como é que isso funciona. Vamos lá. Estou aqui de novo no site replit.com e aqui a gente consegue fazer código. Vamos ver na prática como criar uma variável. Como criar uma variável. Em programação, existem palavras reservadas, ou seja, palavras que só podem ser usadas para uma única finalidade e nada mais. Para criar variáveis, a gente pode utilizar, por exemplo, a palavra reservada const. Beleza? Depois dessa palavra const, o que vier depois necessariamente é o nome da variável, ou seja, a etiqueta da caixa. Então, se eu quero, por exemplo, criar uma variável para guardar a informação que é o meu nome, o melhor nome para essa variável é simplesmente nome. E pronto. Se eu colocar o ponto em vírgula, eu encerrei o comando e eu criei uma variável. Só que meio que não serve para nada. Eu peguei uma caixa, botei a etiqueta nome e deixei ela vazia. Não é útil. Então, muitas vezes, quando a gente cria a variável, a gente já coloca algum conteúdo nessa variável. E para isso, a gente coloca o igual. E a gente diz que a gente está fazendo uma atribuindo. Eu estou atribuindo algum valor à variável nome. Nesse caso, eu quero atribuir o meu nome, José. Então, eu vou guardar o texto José na variável nome. Para isso, eu vou utilizar aspas, porque em programação, sempre que a gente quer criar um texto, a gente utiliza aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas. E a gente diz que a gente está guardando um string. Texto e string é basicamente a mesma coisa. A gente diz que é o tipo da variável. Beleza? Então vamos lá. Aspas duplas, José. Repetindo, com const, que é uma palavra reservada, eu estou criando uma variável cujo nome dessa variável é nome e eu estou atribuindo a essa variável o valor José, que é do tipo string. Beleza? Então, já se acostumem com esse vocabulário. São várias palavrinhas novas, mas já anotem aí porque é interessante vocês falarem a língua dos programadores, já que vocês são futuros e futuras programadores e programadoras. Beleza? Bom, vamos rodar isso. Será que vai acontecer alguma coisa? Cliquei aqui no play e nada aconteceu. Tá errado? Não. O computador, ele é literal. Ele só faz aquilo que você manda. Você criou uma variável, nome, e guardou o nome José. Beleza. Você não mandou imprimir esse nome na tela, então por isso que nada acontece. Você só criou uma variável, isso foi salvo lá na memória e pronto.
Para eu imprimir o valor de uma variável na tela, é muito parecido com o que a gente fez de imprimir um texto. O comando é o mesmo, console.log, e aqui dentro dos parênteses, eu coloco o nome da minha variável, que nesse caso é nome. E ao invés de ele imprimir aqui o texto, o nome na tela, ele não vai fazer isso, porque não está entre aspas. Ele está aqui acessando a variável nome. E na variável nome está guardado o texto José. Então, se eu der play, ele vai imprimir José. Reparem na diferença, tá? Tá sem aspas. Se eu colocasse aqui, ó, aspas ao redor disso, opa, se eu fizer isso, aí ele vai imprimir na tela o texto nome. Ele não vai acessar a variável nome. Vou rodar de novo para vocês verem. Nome, tá vendo? Ele imprimiu o texto nome. Mas se eu tiro as aspas, ele acessa o conteúdo, ou seja, o valor da variável nome. Percebem a diferença? Beleza. Outra forma de fazer isso é usando a palavra reservada let. Let também serve para criar uma variável. Então, por exemplo, eu posso criar a variável idade e guardar nela o valor 18. Não que eu tenha 18 anos, mas vamos fingir. Pronto. Para guardar números em variáveis, é só digitar o número mesmo, sem estar entre aspas, tá? Porque se eu colocar entre aspas, eu vou estar guardando o texto 18, que é possível, mas é diferente. Beleza? Depois, console.log idade, o que vai acontecer? Ele vai executar da linha 1 até a linha 7. Então, a linha 1, que é comentário, é ignorada. Ele vai criar a variável José, vai imprimir essa variável na tela, vai criar a variável idade, vai imprimir essa idade na tela. Então, eu espero que ele imprima José e depois 18. Vou dar play aqui. E aí está. Imprimiu José, depois imprimiu 18. Você deve estar se perguntando, tá, mas qual é a diferença do const e do let? Para que existem dois se faz a mesma coisa? Elas não fazem exatamente a mesma coisa. O const, como o próprio nome já diz, ele cria, na verdade, uma constante. Então, você só consegue fazer uma atribuição. Nunca mais eu posso guardar outra coisa nesta variável, nessa caixa. É como se eu pegasse a caixa, botasse uma coisa dentro e lacrasse. Nunca mais eu consigo trocar. Se eu tentar trocar, vai dar erro. Quer ver? Se eu fizer aqui, ó, nome igual a Pedro, isso aqui vai dar erro. E aí, para vocês já irem se acostumando também, programadores têm que se acostumar a ler erros, né? A gente, como usuário, entra num site e dá erro, você fecha o erro e pronto. Ninguém lê erro, não. Mas programador tem que ler erro, tá bom? E aí, quem não tem inglês, joga no Google e traduz no Google, tá bom? Mas aqui ele está dizendo type erro, ou seja, erro de tipo assignment to constant variable, ou seja, você está tentando atribuir a uma variável constante, né, que seria a const. O const não pode ter duas atribuições. Uma vez que você colocou um valor nessa variável, você não pode mais trocar. Então, por isso que ele deu erro. Se eu apagar aqui, vou comentar na verdade, tá? Colocar barra barra no começo da linha. Eu fiz isso aqui com o atalho Ctrl barra, tá? E aqui a gente avisa. Não pode ter outra atribuição, que é const. Quando é let, pode. Então, vou rodar de novo só para vocês verem que voltou a funcionar. Podem dar Ctrl Enter aí, tá? Ou apertar o play mesmo. E aí voltou a funcionar. E vocês vão ver que eu posso alterar o valor da variável idade. Eu posso fazer uma nova atribuição porque eu criei com let. Então, idade igual a 19, por exemplo. Eu fiz uma nova atribuição. Se eu der play, ele vai imprimir José 19. Repare que eu crio com 18, mas eu não imprimo 18, porque na linha seguinte eu troco o 18 para 19. Então, o que isso aqui está fazendo é, criei uma caixa, botei a etiqueta idade, guardei 18 dentro. E na linha de baixo o que eu faço é tirar o 18 e colocar o 19. Ele automaticamente, quando você manda guardar algo que já tinha algo guardado, ele sobrescreve. É que nem salvar um arquivo por cima de outro, né? Você perde o que tinha antes e passa a ter só o 19 nesse caso. E aí imprimir o que está na variável idade. Nesse momento, o que está na variável idade é só o 19. O 18 foi apagado. Beleza? Para fechar, eu poderia aqui, por exemplo, ter guardado o texto 19. E vai funcionar? Vai. Vai funcionar quase igual. Repare que a cor do 19 mudou
porque o tipo da variável mudou. Antes estava guardado um número, aí ele fica coloridinho, e quando é texto, aqui no Replit ele fica em branco, tá? Mas tem outras diferenças práticas. Texto, ele se comporta de uma forma que eu não consigo, por exemplo, fazer uma soma. Se eu quiser tentar somar 1 ao 19 aí, vai acontecer coisas inesperadas que a gente veja já. Para eu conseguir somar, subtrair, dividir, multiplicar, para eu conseguir fazer operações matemáticas, tem que ser um número. Quando eu quero criar número, eu não coloco aspas. Importante isso, tá, galera? Aspas é para quando eu quero guardar um texto. Se eu quero guardar um número para poder fazer conta com ele, eu tenho que usar sem aspas. Beleza? Então, essa foi a aula de variáveis. Valeu, galera. Até a próxima.